Olá, meninos, bom dia! Estamos começando uma videoaula e hoje nós vamos falar de países subdesenvolvidos. Vamos falar das características dos países subdesenvolvidos. Logo após, nós vamos ver um vídeo sobre os indicadores socioeconômicos. E o que é os países subdesenvolvidos? São aqueles onde uma parcela grande da população possui reduzido padrão de vida, baixos indicadores sociais e baixo poder de consumo de bens e serviços. Nós temos o Brasil, que eu havia falado para vocês que o Brasil entra na categoria de país periférico, país em desenvolvimento e país subdesenvolvido. O Brasil se encontra nessas características aí, ó. A população possui padrão de vida reduzido, baixos indicadores sociais, baixo poder de consumo de bens e de serviços. Um exemplo que nós podemos citar, você pode observar a quantidade de pessoas que tem aí próximo à Caixa Econômica Federal. Esse é um exemplo de países subdesenvolvidos. A quantidade de pessoas que ficam nessas filas para receber a ajuda do governo federal, pessoas de baixa renda. A Bolsa Família também é um exemplo de país subdesenvolvido. Mesmo que tenha algumas pessoas que têm uma renda razoável, mas devido a essa pandemia que está acontecendo no nosso país e no mundo, está tendo a ajuda do governo federal. Algumas pessoas recebem essa ajuda frequentemente com a Bolsa Família. Então, tudo isso é característica de países subdesenvolvidos. Em geral, são países pobres, cuja economia é pouco desenvolvida. O seu produto interno bruto é pequeno. Lembramos o que é esse produto interno bruto, né? O PIB, né? O PIB é calculado e dividido pela população do país, quantidade de pessoas que vivem no país. Então, nosso PIB, ele é baixo em relação à quantidade de pessoas. Também são conhecidos como periféricos, em desenvolvimento, pobres ou país do sul. Nós já vimos aquela divisão dos países norte e dos países que ficam no sul, né? Foi aquela linha sinuosa que divide os países do norte e os países do sul, com exceção da Austrália, que fica no sul, mas pertence aos países do norte. É a origem desses países subdesenvolvidos, a origem do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento é o desenvolvimento, são realidades resultantes do processo do capitalismo. Com a exploração colonialista e imperialista, houve uma transferência de riquezas das colônias para as metrópoles. Se vocês lembrarem um pouquinho de história, o Brasil era uma colônia. Quem era a metrópole? Era Portugal. Então, o Brasil, a riqueza que era produzida no nosso país, era levado para a metrópole, que era Portugal. Ou seja, hoje, os países desenvolvidos eram os que exploravam e recebiam riqueza das colônias. No passado, o capitalismo, da mesma forma que gerou desigualdade dentro de cada país, gerou desigualdade entre países. Então, da mesma forma que o capitalismo gerou e gera ainda desigualdade dentro do país, ele também gera desigualdade entre os países. Quais são as características de países subdesenvolvidos? Dependência econômica dos países desenvolvidos. Então, os países têm uma dependência econômica em relação aos países desenvolvidos. Lembrando que porque os países subdesenvolvidos fornecem matéria-prima, quanto que os países subdesenvolvidos compram tecnologia de países desenvolvidos. Então, você já coloca aí um pouquinho a dependência econômica dos países desenvolvidos, comparando matéria-prima com tecnologia. Em uma nova espécie de colonialismo, segundo o qual o investimento industrial e os canais de comercialização dos produtos estão nas mãos dos países ricos. O investimento industrial, os canais de comercialização estão nas mãos dos países ricos, países desenvolvidos. Países como Japão, Estados Unidos, Canadá, são países desenvolvidos e outros. Qual outra característica de países subdesenvolvidos? Alto crescimento demográfico, a população, o grande crescimento dessa população dos países subdesenvolvidos, devido às causas
endógenas, existe a crença de que altas taxas de crescimento da população impedem o desenvolvimento econômico. Você for comparar os países desenvolvidos, a quantidade de filhos é 1 filho ou 2. Já os países subdesenvolvidos, quanto mais a classe pobre de um país subdesenvolvido, mais filhos é em relação às famílias. Se você for comparar uma família de um país desenvolvido, tem 1 ou 2 filhos. Família de países subdesenvolvidos é 5, 6, às vezes até 10 filhos. A comparação, o crescimento demográfico é maior em países subdesenvolvidos do que em países desenvolvidos. A quantidade de pessoas por família é maior em países subdesenvolvidos. Sob a produção do tipo de capitalista, os recursos não são aproveitados. Segundo esta afirmação, só é possível produzir em fábricas da forma capitalista, consumindo os recursos de maneira predatória. Então, os recursos não são aproveitados adequadamente, não são reutilizados nos países subdesenvolvidos. Você vê essas cenas aí de países subdesenvolvidos, a precariedade da população dos países subdesenvolvidos, casas construídas em costa de morros, pessoas no lixão, casa de pau a pique, criança muito cedo entrando no crime. Tudo isso são características de países subdesenvolvidos. O que leva ao subdesenvolvimento? O que é que nos leva a ser um país subdesenvolvido? Baixo nível de democracia, governos autoritários, corrupção, baixo investimento em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente, falta de planejamento familiar, os problemas de infraestrutura. Isso faz com que os leve aos países a ser subdesenvolvidos. Se você for observar aí, quase todas essas características nós temos. O Brasil se enquadra nessas características: corrupção, baixo investimento em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente, a falta de planejamento familiar, problemas de infraestrutura. E isso acontece em toda a América Latina. A África, uma parte da Ásia, todos esses países aí, se você for observar na página 67 do seu livro, eles sofrem essas desigualdades sociais, o que leva ao subdesenvolvimento. Se você for observar, esses países sofrem com tudo isso aí: corrupção, baixo investimento na educação, falta de planejamento familiar, modelo de produção ineficiente, problemas de infraestrutura, profunda desigualdade social, dependência econômica financeira de países desenvolvidos, porque tudo isso nós temos: a dependência econômica, financeira e tecnológica de países desenvolvidos, dívida externa, endividamento do nosso país em relação às características dos subdesenvolvimentos. Tudo isso é característica dos países subdesenvolvidos. Balança comercial desfavoráveis, baixo índice de desenvolvimento humano, que o IDH, isso é característica de países subdesenvolvidos. Essa dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. Então, você pode observar todas essas características na página 67, 68, 69. E agora nós vamos assistir um vídeo falando dos indicadores sociais. E até a próxima aula. Atlanta, Houston, no action on the MPS H2 out P. 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Pera aí, o que indicadores sociais têm a ver com a NASA? A data assim, que a gente pode colocar como inaugural do chamado movimento de indicadores sociais se deu em 1966, né? Nos Estados Unidos, num seminário da NASA, que é muito curioso, né? E isso gerou um livro organizado pelo Raymond Bauer, com vários colaboradores, refletindo sobre a questão social e a necessidade de produzir indicadores sociais. O movimento começa nos Estados Unidos na década de 60, né? Na verdade, basicamente pelas mesmas razões que ele começou a disseminar em outros países, né? A dificuldade de manter o estado de welfare, a ideia de que era preciso planejar
a ideia de que o desenvolvimento econômico não trazia no seu bojo uma maior equidade social. Essas ideias fizeram que se pensasse em novas informações que dessem conta mais especificamente do social. Os conflitos sociais ocorridos nessa época evidenciaram que o crescimento econômico não era suficiente para garantir condições de vida digna para as pessoas. Era necessária a criação de indicadores sociais, que, integrados aos indicadores econômicos, forneceriam um quadro mais abrangente dos problemas sociais do país. Foi o início de um movimento que ultrapassou as fronteiras americanas e chegou ao Brasil. Nos anos 60, já começam os primeiros relatórios de indicadores sociais no mundo, organizados principalmente pela Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, e isso também se reflete no Brasil. E na administração do professor Isaac, no ano de 1973, se cria no IBGE o Grupo Executivo de Indicadores Sociais. Quando surge aquilo ali, no início da década de 70, é como se o Brasil e o IBGE tivessem antenado com essas transformações internacionais. Esse grupo, ele não era um grupo que só produzia indicadores e fazia análise de indicadores. Era um grupo que produziu um conhecimento sobre um determinado tema. E um conhecimento que se tornou referência no Brasil. Culmina com a divulgação, ao final da década de 70, de um robusto relatório de indicadores sociais, pegando várias instâncias do social, mas procurando dar uma costura disso como um painel da sociedade. As mudanças tecnológicas e a crescente demanda por informações sociais exigiram uma resposta rápida do IBGE. E em 1999 começou a ser publicada a Síntese de Indicadores Sociais, publicação dinâmica voltada para a análise das condições de vida da população brasileira. Desde então, a Síntese de Indicadores Sociais vem sendo divulgada anualmente, acompanhando uma série de temas necessários à compreensão da realidade social do país. Começou também a haver um interesse maior da sociedade pelas informações, e não só pelas informações, pela transparência também. Então, o IBGE foi sendo, de alguma maneira, cobrado a produzir incessantemente mais informações e mais detalhadas. E é por isso que surge a Síntese de Indicadores Sociais, exatamente para ter um produto mais ágil, né? Que tivesse uma periodicidade mais curta, né? E que, ao mesmo tempo, representasse a realidade nacional, fizesse um diagnóstico sobre a realidade nacional. Então, acho que ela meio que respondeu essa demanda que vem muito forte da área de indicadores sociais pela questão das áreas sociais terem sido colocadas como prioritárias nesse período, né? Que aí você vê a questão do Fome Zero, da educação, de programas de transferência de renda, etc. Isso veio tudo nos anos 2000, então acho que ela veio para responder isso e veio. O que está sendo produzido, pelo menos que eu vejo na síntese, é um material de excelente qualidade, que cumpre todas as funções do que eu acho que deve ser um indicador social dentro do meu pragmatismo, inclusive, que é isso de informar e criar conhecimento. Nas décadas de 80 e 90, foram celebradas parcerias entre o IBGE e o Unicef, que subsidiaram a formulação de políticas públicas com foco nas crianças e adolescentes brasileiros. Mais recentemente, a participação no Plano de Trabalho dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável reforça o comprometimento da instituição em retratar a situação social dos brasileiros. Todas as políticas implementadas depois disso foram altamente produtivas. Os resultados depois, a gente viu, de lá para cá, como caiu a mortalidade nesse país. Infantil, principalmente. Como caiu. A equipe de indicadores sociais tem participado muito dessas reuniões internacionais, não só de indicadores específicos, como o IDH, como a formulação de indicadores, por exemplo, na área de gênero. O IBGE tem participado de várias reuniões no mundo inteiro sobre essa questão de gênero, como definir quais são os indicadores, quais são as desigualdades. Porque hoje o Brasil
ele tá muito envolvido, como eu falei anteriormente, nessas agendas de desenvolvimento internacionais, né? Essas agendas capitaneadas pela ONU. E, por exemplo, agora nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tivemos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Temos a Agenda de População e Desenvolvimento para a América Latina, que é conduzida pela CEPAL. Todas essas agendas rebatem sobre a área de indicadores sociais. O IBGE tornou-se quase que não é coadjuvante. Ele exerce um papel central dentro desse movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As primeiras reuniões de Objetivo do Milênio, nós fomos convidados a participar, a definir os relatórios brasileiros. O IBGE estava sempre na cabeça, na coordenação desses relatórios. Ter um diálogo internacional é fundamental. E uma pauta de indicadores internacionais, onde você seja um interlocutor forte na construção dessa pauta e dessas orientações, é fundamental. Isso não discordo disso. O que eu acho é que nós não podemos olhar o Brasil a partir de um olhar internacional só. Nós temos que olhar o Brasil a partir dos nossos próprios olhos. O trabalho que vem sendo desenvolvido pela área de indicadores sociais do IBGE desde a sua gênese tem sido vital para o conhecimento da realidade social do país, contribuindo para o diagnóstico e a implementação de ações necessárias para a melhoria das condições de vida da população brasileira. Então a gente tem que juntar essas três coisas, o internacional com a formulação de política pública, com que a sociedade demanda de informação, identificando que a gente ainda tem de lacuna, né, porque o IBGE ele tem uma excelência e um reconhecimento, né, nacional e internacional muito grande, mas eu acho que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Na verdade, eu acho que a gente vai precisar de menos números e mais análises em termos, né, porque as estatísticas básicas a gente tem. Então, talvez o que a gente precise mesmo seja uma qualidade maior nas análises para a gente poder produzir melhores dados. Fazer essa aproximação da instituição IBGE e as demais instituições, as instituições de economia, de segurança pública, de qualidade de vida, isso tudo, eu acho que o IBGE podia dar uma direção muito boa para as políticas que passam a ser desenvolvidas. Um dos caminhos, eu acho, que é melhorar, ampliar e desenvolver todas as relações e parcerias possíveis para criar um verdadeiro sistema de registros administrativos. O IBGE não pode ser uma instituição fechada. Ele tem que ser uma instituição aberta. Sem o IBGE, esse país não vai resolver os seus problemas. Eu acho que o futuro dos indicadores sociais tem essa dinâmica de estar sempre tentando acompanhar a realidade social. O acompanhamento disso, sob a forma das pesquisas, dos cadastros, das informações e a sua divulgação através de indicadores, estatísticas, análises, etc., é um papel inesgotável, né? O IBGE terá um compromisso que ele tem que assumir com a sociedade do seu país. O IBGE é insubstituível. Não existe um país sem o IBGE. Não vai existir. O IBGE, como a sua função pública e como uma instituição de Estado. O IBGE ele é uma escola, né, para a gente, assim, de aprendizado. Assim. Eu acho que não só aprendizado profissional, mas como um aprendizado acho que de vida, assim. Mudou muito a minha percepção do mundo, mudou muito a minha percepção política, né? Totalmente. Hoje eu acho que o que eu era antes de entrar no IBGE, né, quase 30 anos atrás, mudou completamente. Eu acho que foi fundamental. Eu acho que, né, eu tive a sorte de ter trabalhado aqui nessa área. Acho que foi uma grande chance que a vida me deu, né? Na gerência, assim, nós temos um corpo de funcionários muito qualificados, pessoas muito preparadas e muito sérias, né, no que fazem, sabem exatamente a importância do trabalho que eles fazem, para eles também, né, assim, para que eles possam olhar também para a história da área, também possam aprender como aprendi também sobre isso,
que isso possa ajudá-los também no futuro deles na instituição. Bypass across the board, Scooter, no action. Houston now controlling, Atlantis on its way.